Porque hoje aconteceu, pessoal, a cerimônia de celebração do Dia do Exército. O presidente Lula estava lá, mas não falou. Depois a gente vai falar sobre essa questão do projeto de anistia relacionado ao Michel Temer. A sequência apareceu errada ali para mim. Vamos lá então. Anelli, conta os detalhes para a gente agora sobre essa cerimônia aí da defesa. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Evandro. O presidente Lula participou hoje de uma cerimônia alusiva ao Dia do Exército, comemorado nesse dia 16 de abril, e inclusive acabou repetindo, então, essa performance, essa ida até o quartel-general, justamente para que ele venha, então, se aproximando, assim como fez nos anos anteriores, das Forças Armadas, desde que assumiu esse novo mandato. E lá na ocasião, mais uma vez também, da mesma forma, repetindo os gestos dos anos anteriores, o presidente Lula não discursou, apenas ouviu o discurso, a ordem do dia, que foi feita pelo general Tomás Paiva, ele que é comandante do Exército. E nesse longo discurso, o general, assim também como em anos anteriores, você vê como as questões se repetem de um ano para o outro em relação a essas comemorações das Forças Armadas, o general Tomás Paiva pediu mais uma vez, de forma indireta, mais investimentos em defesa, porque ele afirma que existem atualmente ameaças difusas, híbridas e também multilaterais. Ele acabou não especificando quais são essas ameaças, mas justificou então com esses adjetivos a necessidade de investimentos no setor. Voltando nossos olhares para o cenário internacional, podemos verificar que o mundo passa por uma transformação rápida e, ao mesmo tempo, profunda em suas estruturas geopolíticas tradicionais. Os investimentos em defesa vêm crescendo exponencialmente em todas as regiões do globo, uma realidade que sugere ao nosso país atenção redobrada em relação à proteção dos brasileiros e dos ativos consagrados pela Constituição. A defesa nacional precisa estar preparada para enfrentar ameaças híbridas, difusas e multidimensionais, que não se manifestam claramente como os conflitos convencionais do passado. A diplomacia ativa e forças armadas robustas, representando as instituições de Estado, devem caminhar lado a lado para garantir a nossa independência, promover a igualdade soberana entre as nações e contribuir para a solução pacífica dos conflitos internacionais. O presidente Lula esteve nesse evento acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, ele que inclusive já em outras ocasiões também falou da necessidade de aumento de recursos para a área da defesa e consequentemente para as Forças Armadas, então acabou tendo repetido esse discurso por parte do general Tomás Paiva. Além do presidente Lula e também do ministro da Defesa, os dois foram acompanhados do presidente do Senado, o presidente aqui do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Bom trabalho para você. Agora, 4h25, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco eu espero vocês de volta. Nas outras plataformas seguimos. Como é que vocês avaliam a maneira como o relacionamento entre governo federal e defesa ainda se dá? E a necessidade de possíveis investimentos baseados no que estamos acompanhando ao redor do mundo sobre um certo protecionismo de alguns que faz com que outros comecem a olhar para os seus sistemas de defesa e digam: não dá mais para a gente contar apenas com aquele país. Neste caso, os Estados Unidos, Alangani. Pois é, Evandro. Embora tenha aumentado as tensões geopolíticas no mundo, a gente viu isso em relação ao conflito Rússia e Ucrânia, conflitos também no Oriente Médio, com o atentado do Hamas em Israel, depois a resposta de Israel, agora Donald Trump subindo um pouco o tom até em relação ao Panamá, né, o canal do Panamá e a Groenlândia. Eu não vejo que o Brasil esteja inserido numa possível ameaça de outros países. Agora, também é verdade que os nossos equipamentos militares, eles estão muito defasados. E aí o Brasil tem uma fronteira muito extensa com diversos países, tem problemas relacionados ao tráfico de drogas e hoje o narcotráfico já se assemelha a uma atividade terrorista. Então, por outro lado, também é importante reforçar a nossa defesa. E aí a reclamação do Exército, não só do Tomás Paiva, mas de outros integrantes das Forças Armadas, é que tem muito gasto de custeio, né? Então, lá o soldo, né? Que seria a remuneração
do oficial, né, dos militares, mas pouco gasto de investimento. E aí a gente volta novamente no problema fiscal, Evandro. Por quê? Porque o orçamento, ele come muito o gasto obrigatório e sobra muito pouco para investimento, inclusive das Forças Armadas. Pois é, Zé Maria Trindade, quando a gente estava acompanhando a possibilidade de anunciar corte de gastos, aquela proposta toda que o governo começou, muitos ministros começaram a bater a porta do governo para reclamar que as suas pastas receberiam cortes, né? Teriam ali uma tesourada. Isso aconteceu, por exemplo, com o Ministério da Defesa. E as Forças Armadas não gostaram nada de ver o movimento que estava sendo previsto ali pelo Ministério da Fazenda relacionado a cortes para este ministério. Agora vem Tomás Paiva e diz: as defesas do mundo inteiro estão investindo em si. E nós, né? Como conduziremos esse processo? Dá para responder essa pergunta, hein, Zé? Pois é, o corte ele é geral, há dificuldades. E um general me disse sobre as dificuldades que o Exército estava vivendo nesses meses sem orçamento. Então, vários projetos e ideias do Exército não estavam sendo colocados em prática porque o orçamento não era liberado. É um dia muito importante, o dia do Exército, viu? As Forças Armadas são importantíssimas para um país. Eu costumo comparar, Cine, com a manutenção. Muita gente não acha importante fazer manutenção na rede elétrica, na rede hidráulica. Aí um dia de chegar a casa está toda alagada, ou não acende a luz porque não tem energia, e aí é muito complicado. As Forças Armadas fazem parte de manutenção e não há como fazer, equipar e treinar e fazer a cultura de Forças Armadas de uma hora para outra, né? E a gente já viu aqui, o José Sarney alertava, a Venezuela está se armando, nós temos que fazer uma corrida armamentista aqui, ou a Venezuela vai e já está superior ao Brasil, e estava naquela época. Hoje não, porque a gente não sabe como está a manutenção dos equipamentos da Venezuela. Estou falando de caças, de carros de combate e muitos fuzis. A Venezuela se armou. E aí levaram ao presidente Lula, lá atrás, na descoberta do pré-sal, do perigo que era a descoberta do pré-sal, e a Marinha não tinha como defender a costa brasileira. Aí o projeto, que não está pronto até hoje, do submarino nuclear brasileiro. É um grande projeto, com embarcação de tecnologias e tal, e que não está pronto, e que não é um submarino nuclear, apenas a propulsão. Não tem arma nuclear, porque o Brasil, pela Constituição brasileira e tratados, é impedido de estudar qualquer possibilidade de uso bélico de energia nuclear, que eu acho um erro. Pois bem, essa fala do comandante do Exército, ela é muito importante, porque ele colocou uma nova ordem no Exército, uma definição muito clara, e o general Richard, que é um grande comandante, ele falando exatamente sobre a nova postura dos generais, dos oficiais. Ele criticava general tuitando foto de assuntos internos e tuitando, isso tudo está sendo controlado. E agora uma nova ordem na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, sobre o uso da internet e sobre a postura de um militar. E aí há críticas, né? De novo, as Forças Armadas na alça de mira de críticas de todos os lados. Agora, sem dinheiro não se faz nada. E nós estamos vivendo um novo momento. A Europa vai se armar. É um novo momento, né? Todos falavam, não vai mais acontecer guerra, olha aí. A Rússia vai e invade a Ucrânia, que não tinha um exército treinado e suficiente para a própria defesa. Então, é um momento de repensar, sim, equipamentos para as Forças Armadas, de todos os tipos, e modernização. Você também vislumbra um novo momento com a necessidade de investimento nas Forças Armadas, Felipe Monteiro? Não, certamente, Cine. A gente tem que fazer um pacto com a sociedade e decidir se segurança é coisa séria ou não é coisa séria. Se for coisa séria, nós temos que investir sim em segurança nacional, tem que investir sim nas Forças Armadas do Brasil, que tem os equipamentos mais defasados, né, comparado com os outros países da América Latina, principalmente a Venezuela, não é? E aí eu fico um pouco... o Zé Maria deve saber, né, essa informação, né? Mas o Brasil, né, na época do Lula II, né, resolveu fazer a Estratégia Nacional de Defesa, né? Reformular completamente as Forças Armadas do Brasil, a forma de admissão, né? Inclusive se inspirando nas forças militares de Israel, e até agora não foi regulado, não é? O Brasil, por exemplo, resolveu fazer um investimento enorme nos caças Gripens, né, suecos,
para fazer uma indústria de defesa e até agora não saiu do papel isso, não é? Para você ter uma ideia, Cine, se o Brasil entrar em guerra com qualquer país do mundo e os Estados Unidos desligarem o GPS, a Marinha do Brasil vai ter que navegar por astrolábio, né? É um absurdo isso. Nós temos que investir em satélites, temos que investir no GPS brasileiro, temos que investir em construir uma indústria de defesa. Indústria de defesa, é bom lembrar, gera inovação e gera produtos para outras indústrias, né, do mundo todo. Então não dá para gente aceitar o sucateamento das Forças Armadas no Brasil. Se o Brasil entrar em guerra com qualquer país do mundo, metade do Brasil não sabe nem pegar em arma, né? Olha que absurdo. Olha que absurdo. Eu, por exemplo, que sou que não fiz nenhum tipo de treinamento militar, né? Se eu tiver que entrar na guerra, por exemplo, não sei nem pegar no fuzil, não sei nem segurar uma arma na mão, né? Então eu fico imaginando, ou a gente começa a levar a defesa a sério, né? Ou nós estamos lascados. Ainda mais considerando que está tendo uma mudança geopolítica no mundo, sim. A partir do momento que os Estados Unidos decidiram não investir na OTAN mais, o que aconteceu com o mundo? A Europa resolveu investir nas Forças Armadas, né? A Alemanha anunciou 500 bilhões de euros nas Forças Armadas, né? A Venezuela, da mesma forma. Ou seja, se o Brasil não fizer o seu trabalho de casa, a gente vai perder a capacidade de falar não. Então, quando eu falo que a gente tem que investir nas Forças Armadas, eu não estou falando para a gente entrar em guerra com outro país. Eu estou falando para a gente ter a capacidade de falar não. Não aceito isso, não aceito tua política, não concordo com o que você está colocando na força geopolítica do mundo todo, né? Então o Brasil, na minha opinião, tem que ter o direito de falar não. E para ter o direito de falar não e se impor para o resto do mundo, o Brasil tem que investir sim nas Forças Armadas, tem que investir sim em criar uma indústria militar, né, de modo a criar uma indústria no Brasil também, porque a indústria militar gera subprodutos e subindústrias, né? Indústria médio porte e outras áreas de tecnologia e as outras áreas setoriais da economia. Então, tem que investir sim, senão vamos ser sempre soldadinho de chumbo. Quero te ouvir, Segré. Pepe vai ser expulso da camiseta que ele mostrou daqui a pouco, porque quando escuto ele falando, eu não sei pegar uma arma, lógico, é o que a esquerda gosta. Ninguém pode estar armado, só a bandidagem. A bandidagem não tem problema, pode estar que aí não tem problema nenhum. Mas a cidadania normal não sabe pegar uma arma porque o governo não incentiva, ao contrário, incentiva o desarmamento. Então, para que alguém vai querer tirar uma arma ou atirar numa arma ou usar uma arma se não pode ter a arma? Mas eu imaginava, Evandro, uma reunião com o presidente de uma companhia e 38 diretores. E um diretor a cargo da segurança da companhia. Fala, está faltando investimento, porque nós não estamos investindo. Aí vem o encarregado, diretor de educação da mesma empresa, e fala, precisamos investir em tal coisa. E o diretor de segurança também, e o diretor de saúde também. Só que o presidente da companhia fala, que gente, não temos dinheiro, porque nós estamos atrelados a quanto a empresa vende e não a quanto a empresa lucra. E como a gente gasta muito mais do que vendemos, então estamos quase falidos. Mas como temos um monte de vantagens, porque tem o Supremo Tribunal de Controladoria da companhia, que permite que muitos gastos não estejam incluídos dentro do pressuposto, do orçamento, então estamos indo para qualquer lado, mas sem problemas em curto prazo. Isso é o Brasil de hoje. Todos os ministérios estão com necessidade de dinheiro, mas o governo gasta muito, o governo gasta mal e não tem dinheiro. E pior, todos os indicadores são ruins, porque se pelo menos algum indicador fosse bom, me ajuda aí, Pepe, no indicador PISA de educação, estamos bem abaixo, né? Muito ruim. Era ruim, estamos ruim. Tá, então, o que prova que ter dinheiro e gastar mal não é uma colocação inteligente, pelo menos. E quando nós, quem está nos ouvindo, fala, peraí, o governo está gastando em saúde, mas eu tenho que ter um plano médico particular. Mas o governo está investindo em educação, mas eu tenho que mandar o meu filho na escola privada. Mas o governo está investindo em segurança, mas eu tenho que colocar segurança privada porque senão sou furtado ou roubado o tempo todo. Chega uma hora que o eleitor cansa. E me parece que está chegando essa hora.